Exato. Estou nervosa. Eu estou também. Mas é normal. Hoje vamos dizer, vou fazer cena por quarto. Sim. Aquelas paredes. Olá, sejam bem-vindas. Aqui será a nossa base de filmagens. Eu sou o Pedro Rodrigues, assistente de produção. Algum problema, eu e a minha equipa estamos aqui para ajudar. Vamos começar com a chamada. Beatriz Soares, Marina Silva, Cristina João, Catarina Barbosa. Falo da terra e do mar, dos dias, das noites, dos poentes a um tempo rápidos e apoteóticos, da chuva, do luar. Paisagem esta que suponho já a minha conhecida, se bem que de outros espaços. O dos sonhos, o da saudade.
espaços inerentes a lendas doiradas e ao dicionário dos milagres. Há de pensar quem me lê. De qualquer modo, estados poéticos, que apenas compreensíveis por parábolas, por símbolos, por segredos que são o esboço do absoluto. Por segredos que são o esboço do absoluto. De qualquer modo, estados poéticos. Sim. Como é que fazemos isto? O filme, Sim, o filme. temos atores. Os atores são sombras, ideias perdidas no palco. Há uma simplicidade de modos nas coisas contadas. A escrita, sabes? É como estarmos aqui agora, como se fôssemos um filtro. O modo da escrita. Clara, surpreendente, suspensa sob alguma usura da gramática. Não precisamos fazer personagens. Elas vivem na sombra do espaço vazio. Emprestamos o nosso corpo. Não precisamos de marcas, de modelos. Apenas ir como um pouco de vento. Maria Undina não era de traços fixos. Era de traços isos. Como o vento. Era do mundo. A Maria Undina apareceu-nos aqui em casa em 1982. Lembro-me perfeitamente. A sua história, um pouco da sua vida, que ela começou a contar, pareceu-me assim uma voz amargurada. Verdade que já rondavam espectros. A morte. Uma amiga de brinquedos ia a enterrar. Sonhava-se com ela noites seguidas, o seu rostinho pálido, as órbitas fundas, os pecados. Na igreja, os sacerdotes, as catequistas contavam coisas terríveis de meninos no inferno por pecados não confessados. Verdade que havia já cansaços, as tardes brancas de domingo, o desencanto que sobrevinha a cada conquista. À nossa frente, porém, o mundo inteiro, um mundo maravilhoso, desconhecido, que se esperava explorar de extremo a extremo, como nos romances de Júlio Verne. Os doces segredos de felicidade entre as velharias do sótão, nos prodígios da terra, nas viagens pelo imaginário. Os tesouros escondidos nos bolsos ou na saca dos livros, figurinhas de passar, pratas de chocolates, pétalas secas, asas de borboletas. Ainda antes de eu fazer o retrato em pintura da Maria Undina, surgiu a possibilidade de eu fazer o busto da Maria Undina, isto convidado pelo Pelouro da Cultura da Câmara de Braga, a doutora Hilda Carneiro, que eu não conhecia de lado nenhum, nem ela me conhecia pessoalmente, mas que foi também de uma grande simpatia, enfim, no convite que me fez, e que eu não resisti a essa ideia, pois eu tinha conhecido a Undina e tinha ficado tão bem seduzido que aproveitei logo a ideia de fazer o busto. Mas o busto que eu fiz foi sempre naquelas primeiras imagens que eu tive da Undina. Cabelo comprido, volumoso. Gosto do cabelo, não é? Na escultura. Até exagerando um pouco, acentuando esse volume, por vezes dar-lhe muita expressão. E claro, quem olhar para o busto da Undina e quem olhar para a pintura a óleo da Undina, com penteados diferentes, são capazes de dizer que são duas Undinas. Essa amargura
eu reparei logo que, enfim, era uma natureza que tinha o seu dramatismo, não é? Que ela contou um tanto ou quanto da sua vida. E quando, mais tarde, eu faço o busto, até escolho uma legenda que lhe era muito a caráter. Eu sou uma mulher que escolheu a solidão. Ando morta pelas ruas, desabrochou em flor rara, frágil e nua como flor de qualquer jardim. Ando morta pelas ruas, desabrochou em flor rara, frágil e nua como flor de qualquer jardim. Oh, quem me arrancasse ébria ando morta pelas ruas, desabrochou em flor rara, frágil e nua como flor de qualquer jardim. Ando morta pelas ruas, desabrochou em flor rara, frágil e nua como flor de qualquer jardim. Corta, cena feita.
Precisamos criar aqui um diálogo. Não te preocupes. Isto logo se vê como é que se faz e logo saímos a filmar. Não estamos a perder tempo. Estás a falar de quê? Dos ensaios? Sim, o tempo da descoberta. Deixa andar assim. O filme é uma aventura, uma espécie de viagem. E a viagem traz a revelação. E canta no coração. Vamos da sombra para a luz. Eu vou na proa. A linha reta do destino. E depois as súbitas mudanças, os ventos que ninguém sabe de onde vêm. Não te preocupes, Pedro. O argumento já está pronto. É só mandar imprimir. Estás a ver, esta parte está perfeita, era o que tínhamos pensado. E eu acho que isso dá para fazer no salão de chá. Perfeitamente, perfeitamente. Já foi. A linha reta do destino. A obra vai além de mim, além de nós. Texto em trânsito, impressões, descontinuidade. A obra acompanha a adoração, recebe a luz do tempo, seu destino de estrela. As palavras renovam-se, interrogam o mistério da leitura, iluminam a cegueira dos caminhos. A obra continua, como um canto sobre a morte, projeção, delírio. A promessa da obra inacabada, a sua vocação amorosa. Sempre que torno à terra onde nasci e me criei, terra que um dia havia de deixar, não pelo que lá me pesava, mas por uma prova que a mim própria impus, uma porfia. Sempre pois que aí regresso, aumentada agora a área da cidade e a população, sinto-me que ironia, como se arribasse a um deserto, deserto porventura muito meu, um ermo dentro de mim. O que acontece com todos os que se distanciam do torrão natal, do lar, do ninho? Uma desforra das raízes? Uma maldição? O que eu me lembro da Mariondina, não é? O que eu me lembro da Mariondina... E talvez a primeira coisa que eu me lembro é a voz dela. A voz grave, longínqua e ao mesmo tempo próxima, ao mesmo tempo quente. São as histórias. Enfim, grande parte das histórias dela, a minha memória é oral, não é? Eu ouvia-as em pequeno. Ela passava cá há algum tempo, na Páscoa, no Natal, às vezes na praia, no verão. E lia sempre o último conto que estava a escrever, a última crónica. E, portanto, a minha memória é dessas histórias e de muitas outras que ela inventava e que construía. Pronto, depois tinha também o fascínio do Oriente, do longe, do mistério. Contava muitas coisas de Macau, dessa experiência. Portanto, aquilo que eu me lembro é, de facto, essa voz, as suas histórias, o chá. Ela tomava muito chá. O meu hábito dos chás que vem dela. O chá pela noite, né? Ela vivia grande parte da sua vida era de noite, né? Ela trabalhava de noite e é muito essa memória. Quando eu ficava às vezes em casa dela, em Benfica, também era assim a nossa vida. Portanto, de manhã dormia-se, de tarde começava-se a ver o dia e depois durante a noite é que se conversava. Ela trabalhava e eu fazia outra coisa qualquer. São um pouco estas memórias. Depois são muitas coisas. Para mim a tia Ondina foi sempre um mistério, um fascínio, não é? Eu acho que a gente às vezes diz que as pessoas têm raízes, ou a gente tem raízes em pessoas. Eu acho que o que ela me ensinou é que nós não temos nada a ver com raízes, nós vivemos do vento ela dizia que nem para morrer há um lugar, não há lugares para nada. Portanto, há vento e há a vida que se continua por aí. E eu acho que foi isso que eu aprendi, que aquilo que o perto é o longe, o perto em si não tem um grande valor, o que nos comove é o longe e que nós não somos feitos de raízes, mas somos feitos de vento.
o pagode, as veneráveis árvores e o homem. A face, a fé e o fatalismo do homem. Da falta das velas nos barcos de peito de pato e popa alta, nem pagava a pena falar. Uma saudade que, no entanto, eu traria comigo. Dessas visões vagabundas, dessas bandeiras dos ventos ao anoitecer. Ok, corta, cena feita. Ela saiu de Braga, penso que em 56, para preceptora de crianças em Inglaterra e depois não voltou. Depois esteve em Paris, também como preceptora de crianças, ao mesmo tempo ia fazendo cursos de línguas, né? Sai de Paris em 59, precisamente para o funeral do meu avô. Ela escreve na estátua de sal: deixei Paris numa viagem sem retorno para o funeral daquele que me ensinara a amá-la. E depois daí vai para a África, para Luanda, depois para Goa. É possivelmente a última mulher civil, a última civil a deixar Goa, né, contra a vontade. Ela, no voo de repatriamento, ela foge em Karachi, no atual Islamabad, né, quando ela sai e toma depois um barco para Macau e continua a sua vida em Macau. E só depois disso, penso que em 65, portanto, enfim, foi quando eu a conheci, ou quando ela me conheceu, mais propriamente dito, é que ela regressa a Portugal e se fixa em Lisboa. Né? Eu vim para ver a terra, sonhos e devaneios. Pessoas iam e vinham. Quem? Patrícios nossos. Não os conhecíamos, não entendíamos as suas falas. Barcos, as pessoas, e entre elas e nós um oceano de morte. Morte de nunca nos encontrarmos, de elas passarem sempre e de nós só as vermos passar. Mas o que eu sei de certo, e penso que isto representa uma das principais atrações do velho mundo, é que pode um europeu aqui habitar durante 10, 20, 50 anos, estudar a língua e a história destes homens, viver com eles todos os dias, que jamais há de saber quem eles são. Em Angola, as cidades são amplas e claras, e o sol o dono delas, um fogoso, um inflamado Senhor dos céus, que jamais refreia o seu ardor, chora embora a bóveda celeste, até encharcar a terra, a par da amplidão, portanto, a claridade e a quintura, ventre de fecundidade de Angola, uma mina, um manancial. Queimei-me ao sol de agosto. Sou morena, tenho os olhos profundos e leais, cabelos curtos, fartos, naturais, loucuras mansas, doces ou tonais. Adoro o campo, a paz, a singeleza, o silêncio da noite, o mar que reza. Gosto de falar só e às escondidas. Tenho olheiras escuras, mãos compridas e sob o peito a arder um coração. A importância da publicação, da republicação da obra dela foi qualquer coisa que nós, a família, sempre tentamos desde que ela morreu, não é? Não foi muito fácil, mas efetivamente Maria Ondina teve uma vida muito austera. Ela viveu sempre com muito pouco, num T1 pequenino. A única coisa que de facto ela quis, que ela procurou,
era um lugar para os seus livros. Que os seus livros fossem lidos, fossem falados. A sua relação com as editoras foi quase sempre complicada. Achava, enfim, tinha muito pouca paciência para a vida mundana da literatura e para essas coisas, enfim, do folclore literário. E aquilo que ela de facto queria era os seus livros, era um lugar ao sol para os seus livros. Eu acho que esta edição da Imprensa Nacional vai finalmente trazer isso, né? Que é tornar a obra, enfim, estudada, publicada, acessível. E eu acho que é uma... Enfim, era talvez aquilo que ela de facto gostaria de ter para celebrar o centenário, né? Nesse tempo eu acreditava que viviam anjos por trás das janelas sempre fechadas de uma casa fronteira à nossa. Era um prédio de azulejos azuis, um tanto de esgalha com 3 andares. As telhas da avenida só me deixavam ver o último. Aquelas janelas nunca se abriam. Acho que morava lá uma velha dama cujas pernas lhe não permitiam subir tão alto. Mas isso soube-o depois. Então, eu imaginava a casa dos anjos. Não sei dizer porquê. Havia caça branca nos vidros. O peitoril e os caixilhos também brancos. O jeito enviesado da frontaria, como de quem se queria esconder, e o mistério de um recolhimento assim ajudavam-me a fantasia. E cheguei mesmo a vislumbrar, por noites de lua, níveas asas, a desejando através da caça. Nesse tempo, entretinha-me eu, horas sem conta, a perscrutar tais janelas. Idealizava tudo fofo lá dentro, tudo vago, tudo leve. Se chovia, testa colada à vidraça, entrevia os olhos tristes dos anjos espiando como eu, entre as grades de cristal que iam das nuvens ao chão. E quando uma vez nevou, raridade na terra, imediatamente relacionei a brancura dos flocos, penas no ar, com a casa de ladrilho azul e os anjos que lá moravam. Boa tarde. Está aí o famoso bar. É tempo de partida. Quero ver é como é que vamos carregar a embarcação. Essa é a parte mais difícil. Agora, imagina as imagens. O barco parece uma nuvem, um fio que atravessa as águas, e a música lá no alto, a água de sonhos. A produção é volume, carga, peso, coisa muito humana. Às vezes não se imagina o complexo da máquina que vai descendo a maravilha das imagens. Eu acho que aquilo que é característico da sua escrita é precisamente uma atenção àquilo que é mais... quer dizer, aquilo que de filigrana existe na condição humana. Eu acho que é isso que a caracteriza. Mais do que aos lugares, ela escreve de facto... Ela conta os lugares da sua infância, da sua Braga, do caminho para o liceu, mas, enfim, como conta o Colégio de Santa Rosa de Lima em Macau e o clube de oficiais onde dançava aos sábados em Macau, né? Ela conta esses espaços, mas aquilo que é determinante na sua escrita acho que é a condição humana, uma condição que é dorida e que é dolorosa e que ela vive sobretudo a partir do olhar feminino, né? A questão da mulher para ela é muito central, enfim, não só como causa social, ela, enfim, acaba por ter relações com a Teresa Horta e com a Velho da Costa, mas não tanto nesse sentido, mas no sentido mais existencial, de perceber o que é que essa sensibilidade capta e como é que ela é esmagada e como é que ela é dorida e qual é a resiliência que as mulheres têm ao longo dos tempos.
Eu acho que isso é muito central na vida dela. Eu, sinceramente, não acho que a Maria Ondina seja uma escritora... se o seu lugar é, de facto, Braga, ela não é uma escritora regional nesse sentido. Nada regional. Não é uma escritora de castiça, não é? Não é. Eu acho que tem uma obra que é muito mais profunda do que isso e que tem a ver com essa comunicação. E depois é uma obra, a sua maneira de escrita, e agora voltando às minhas memórias, ela também acho que me ensinou a escrever muitas coisas. Era uma escrita tal como a sua letra, que se lê muito bem, mas era uma escrita muito austera, muito enxuta, né? Ela tinha, por exemplo, um uso muito parcimonioso dos adjetivos e dizia: os adjetivos são amigos difíceis, é melhor mantê-los ao lado. E numa redação, quando eu era miúdo, evitar os adjetivos. Os adjetivos é para fazer brilharetes, mas não dizem nada. E, portanto, essa vida enxuta e essa escrita enxuta, eu acho que é muito típica dela. Uma dimensão muito importante da sua vida era a solidão. E, portanto, ela tinha sempre este diálogo um pouco difícil com o que está ao lado. Uma solidão que, em parte, era escolhida, outra parte foi imposta. Portanto, a sua vida foi, de facto, uma vida complicada, não é? Ela deu aulas... mesmo depois de ir para Lisboa e de começar a publicar mais regularmente, até aos anos 80, viveu traduções, né? Mal pagas, às vezes não pagas, viveu traduções. E portanto, tinha a sua vida foi complicada e foi solitária, né? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, ou não, ela era uma mulher muito bonita, enfim... Eu diria uma pessoa por quem os anos passaram muito vagamente. A imagem que eu tenho dela dos meus 5 anos, 10 anos, 18 anos, 20 anos, era mais ou menos sempre a mesma pele limpa, enfim, era uma pessoa que suscitou sempre muitas paixões, teve muitos apaixonados. O Fernando Namora dormia na entrada do prédio porque ela não deixava entrar em casa. Portanto, suscitou muitas paixões nos sítios onde esteve, no barco que veio da África, enfim, a proverbial paixão com o seu caso romântico com o Prado Coelho, portanto, mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito... tudo isso ia nessa procura eu não diria de raízes, mas do vento onde ela crescesse, onde ela fosse, não é? Não, ela cozinhava, ela fazia jantares chineses, não é? Para nós, fazia chow mein, arroz chow-chow. O meu barco feito de orientes, a minha vida. As viagens e navegações, alguns perigos. A luz da noite e o sossego. Olhou as fragas. A terra dura, inclemente, e tudo se torna água um dia. Coisas do tempo. Uma lágrima, uma tristeza que passa, e era nuvem e céu azul agora. Luz
minha pequena luz. A viagem traz de volta o coração e a alma regressa aos lugares da paz. Lá embaixo a janelinha, levanta-se a casa azul e os anjos cantam. Aquela montanha lá no alto, será uma estrela a água que cai? Oh, meu anjo, leva-me a ver o mar. A Mirandina não era uma poeta, não se considerava uma poeta. Ela escreveu alguma poesia na juventude que depois não integrou na sua obra. Mas depois há uns cadernos de poemas que aparecem quando está em Macau e algumas desses acabam por aparecer depois dispersos em alguns livros, não é? Eu acho que é um poema que traduz muito a sua relação com a sua vida, não é? E era esse que eu queria dizer, e que é assim: eu morri há muito tempo, ando morta pela rua, que é do meu enterramento, meu campo santo, a vala. Se me rasga a mortalha, a alma fica-me nua. Eu morri num dia de vento, de tufão no sul da China. Um dia de lembramento, como outra vez nascimento, como outra vez ser menina. Sem passado nem futuro, não me encontro medição. E o gesto é nulo e puro, como conceber do escuro, como dar passos sem chão.